Olá, quarto ano! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de história. Quem tá aí tá preparado para a aula de história? Nesse vídeo vão ter 3 partes, ok? Vão ter 3 partes. A parte 1, que vai falar sobre o capítulo 1, a parte 2, que vai falar sobre o capítulo 2, e a parte 3, que vai falar sobre o capítulo 3. E a gente já começa nesse embalo, ó, do Pindorama. Pindorama de palavra cantada. Pero vai... a gente já começa nesse clima, certo? E aí vocês vão... Protacila vai dar uma dica para vocês. Assistam o capítulo 1 e façam atividade. O capítulo 2, façam atividade. O capítulo 3, façam atividade também. Certo? É a dica que Protacila vai dar. Certo? Vamos falar, mas antes da gente começar, a Protacila vai colocar algumas imagens e essas imagens vocês vão refletir sobre essas imagens, certo? Elas vão aparecer depois desse vídeo aqui, ok? Um beijo e bons estudos! Olá, meus amores! Observaram bem as imagens? Viram? Viram, né, que tem caravelas, tem muita coisa que vocês até já sabem e outras também que vocês ainda não conhecem, certo? Então, todo mundo com livro de história já sabe que a gente vai trabalhar com história hoje, certo? Vamos para o capítulo 2, que fala sobre as aventuras do navegar, de navegar. Começa na página 20 e vai até a página 29, certo? A página 20 é uma página introdutória, é aquela página de início que introduz o assunto. Já sabem, qualquer dúvida é só lá no PV da prova, certo? Dá uma paradinha e vai lá no PV da prova. Vamos lá. Na página 21, depois de vocês observarem esta imagem aqui, ok? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão refletir sobre 2 questões que tem aí. O que as pessoas estão fazendo nessa imagem? Pense aí. Você conhece esse meio de transporte? Quem quiser, coloca aí nos comentários para eu saber se vocês conhecem, né, tudo isso que está aí, esse meio de transporte aí que foi utilizado há muito tempo atrás. Este aqui. Agora vamos para o capítulo 1. Do que fala o capítulo 1? De produtos valiosos. Ah, exatamente. Vocês têm alguma coisa que é valiosa para vocês? Eu tenho muitas coisas que são valiosas. E naquela época existiam produtos que eram muito valiosos, que hoje não são tão valiosos, mas naquela época era por uma razão. E vocês vão saber que razão é essa, ok? Então vamos lá. Mercadoria trazidas do Oriente, como seda, porcelana, página 22. Pedras preciosas e especiarias como pimenta, cravo, gengibre, noz moscada, cominho, açafrão e canela eram muito valorizados na Europa, principalmente no período entre os séculos 13 até o século 15. As especiarias elas eram utilizadas na época, sabe para quê? Para temperar e conservar diversos alimentos. Porque naquela época eles não tinham geladeira, não. Então, precisavam conservar os alimentos, né? Para os alimentos não apodrecerem. E aí, como é que eles faziam isso? Com essas especiarias. Que massa, não é? Esses produtos, eles eram encontrados, sabe onde? Na África e em terras chamadas pelos europeus de Índias. As cidades italianas como Veneza e Gênova eram áreas de grande circulação dessas mercadorias. Era onde eram vendidas essas mercadorias e essas riquezas, porque nelas se situavam os principais portos e feiras com produtos vindos do Oriente. Olha só, e nessa imagem aí tem 2 fotos que representam mais ou menos como é que era realizado esse comércio lá. Na página 23, tem aí uma curiosidade que vocês vão ler sobre as viagens de Marco Polo. Quem quiser, descobre aí, lê e pode comentar alguma coisa que gostou, certo? Atividade 1. O que são especiarias e para que elas são utilizadas? A gente falou, qualquer coisa volta no texto, certo? 2, vocês vão ler esse texto que está aí, que fala, né, que você consegue imaginar uma época em que não havia a variedade de alimentos que temos hoje à disposição?
Pois é, pois foi apenas a partir do século XV que a troca de produtos entre a Europa e outras regiões como América, África e Ásia se intensificou. Continuem lendo aí e respondam as próximas questões, como por exemplo, dos produtos citados no texto, há algum que você não conhece? Vocês não conhecem algum desses produtos aqui que citou no texto aqui, ó? Cana-de-açúcar, arroz, laranja. Qual é a origem desse produto que vocês não conhecem? Vamos pesquisar, né? E na letra C, é uma atividade que é para fazer numa folha de papel ofício ou qualquer outra folha, certo? Em uma feira ou no supermercado, procure um produto identificado como especiaria. Canela, vocês vão pesquisar um produto desses aí, certo? Que era muito utilizado naquela época e era considerado uma riqueza. Depois, tente descobrir para que ele é usado hoje. Vocês vão descobrir para que ele é usado hoje. Depois, vocês vão perguntar para a família de vocês se conhece alguma receita com essa especiaria. E aí, depois, vocês vão registrar todas essas informações numa folha de papel ofício, certo? Tira a foto e manda lá para a prozinha, ou no grupo ou no privado da Pro. E letra D, podemos afirmar que as trocas comerciais a longa distância deram início a importante mudança nos hábitos alimentares de todo mundo. Será que mudou alguma coisa essa troca que aconteceu? E por que vocês acham que mudou? Ou por que vocês acham que não mudou? Tá? Fechou o capítulo 1, façam a atividade, dê uma paradinha. E aí depois a gente vai para o capítulo, vocês vão para o capítulo 2, certo? Hello! E ao som de palavra cantada, vamos para o capítulo 2. Pindorama de palavra cantada, navegar em busca de riquezas. As caravelas, elas, ó, caminham, né, sendo utilizadas exatamente para descobrir, não é isso? E encontrar essas riquezas, né? Consideradas riquezas naquela época. A rota entre Europa e Oriente pelo mar Mediterrâneo, utilizada para chegar às especiarias, era dominada, gente, por comerciantes árabes e italianos. Os portugueses e os espanhóis, que estavam em busca de negócios mais lucrativos, né, começaram então a explorar novos caminhos para encontrar essas mercadorias tão valorizadas. Então estava tudo fechado, eles não podiam passar para aquela rota. Então eles tinham que descobrir novas rotas para não ficar, o comércio deles não ficarem parado, não é? Pronto. E, inicialmente, os portugueses contornaram a costa da África e procuraram fazer comércio com os povos que ali estavam, certo? Nessa época, os oceanos eles não eram muito explorados pelos europeus. Por isso, a maioria das viagens era feitas ali, ó, próximo ao litoral e não em mar aberto. Depois atravessaram o Oceano Atlântico buscando mais terras e riquezas. Então, como eu disse, eles tinham muito receio de adentrar no oceano, porque eles não tinham os instrumentos necessários, eles não tinham, né, o aparato e tinham muito medo, muito receio, né? Então eles ficavam ali pelo entorno. Com o tempo e com a necessidade e também com as novas descobertas, eles descobriram, por exemplo, a bússola. A bússola ajudou muito, né? O astrolábio, tudo isso está aí, ó, no livro de vocês. E também a caravela. A caravela, eles puderam se lançar ao mar e descobrir muitas coisas, olha só. E aí, vamos para a página 25, certo? Na atividade aí, ó. Analise as imagens abaixo. Quais são os meios de transporte e instrumentos de orientação usados atualmente e quais eram utilizados no período das grandes navegações? Ó, fácil, fácil, né? O que for atual, você liga. O que for antigo, no tempo das grandes navegações, vocês ligam também. E número 2, que instrumentos para orientação e meios de transporte você e sua família mais utilizam? Vocês utilizam o quê? Contem aí para mim. E aí, ainda nesse capítulo, vamos falar sobre uma grande aventura. Que aventura foi essa? No século XV, navegar em mar aberto era muito arriscado.
Os tripulantes comiam carne defumada, biscoito duro e peixe. E não tinha muita água não, gente, para eles beberem. Faziam parte da tripulação o capitão, o piloto e outros especialistas em técnicas de navegação, como os marinheiros, o padre, o médico e o escrivão. Como boa parte da Terra era desconhecida pelos europeus, existiam muitas teorias e histórias sobre o que seria encontrado nos mares e nas terras inexploradas. Havia até a crença, gente, de que a Terra era plana, como uma bandeja. Meu Deus, eles achavam que a Terra era plana, porque eles não conheciam, não é isso? E aí, quando a gente não conhece, a gente imagina muita coisa. Os marinheiros acreditavam ainda na existência de sereias e de enormes serpentes. Imagine só. E aí tem, ó, mais ou menos essas informações aí, ok? Para vocês perceberem aí e tirarem as conclusões de vocês, como é que eles imaginavam, né? Fizeram até desenhos representando todo esse medo e esse temor, certo? E aí a questão número 1, leia o texto e responda às questões. Mas foi só através do quê? Da necessidade e da instrumentalização necessária, não foi? Foram descobertos novos instrumentos que auxiliaram e aí eles puderam se lançar ao mar, certo? Os misteriosos oceanos eram os locais preferidos como moradia de monstros, sempre prontos a engolir marinheiros e navios. E aí tem esse texto aí. Além de monstros, que outros medos imaginários os marinheiros do século XV enfrentavam? Pesquise aí, digam aí. Quais eram os perigos reais? Agora eu quero saber dos perigos reais. Tinha os imaginários e os reais, né? Os reais de fato, aqueles perigos que tinham no mar, não é isso? Que eles tinham que enfrentar. E letra C, você sentiria medo de viajar para um lugar completamente desconhecido, assim como fizeram os navegadores portugueses? Vocês teriam medo? E por quê? Digo aí. Bumerangue, ó, atividade de bumerangue aí. Volte à imagem da abertura da unidade. Como você acha que esses viajantes se sentiram ao chegar a uma terra totalmente desconhecida? Com base no que estudou até agora, escreva em uma folha à parte uma história que você tenha realizado uma longa viagem. Vocês vão escrever uma história aí, certo? Para isso, siga o roteiro. Pense em tudo que você aprendeu e você vai imaginar, certo? Como foi a viagem, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram. Depois, vocês vão desenhar sua personagem, uma cena de sua aventura. E aí vão compartilhar no grupo ou com a Protacila, certo? Quero ver esse desenho, essas imagens de vocês caprichada. Pintem o desenho de vocês para ficar bem colorido, bem chamativo, certo? E bom trabalho! Agora vamos para o capítulo 3. Capítulo 3. Ainda nesse embalo de pindorama de palavra cantada. Vamos agora para o capítulo 3 e vamos falar. Falamos sobre o quê? Falamos sobre as especiarias, não é isso? Falamos sobre as viagens, os medos que os marinheiros tinham, a instrumentalização toda, a melhora dessa instrumentalização para eles se lançarem ao mar. Falamos de tudo isso. Agora vamos falar sobre as viagens, até dos perigos reais, né? Os perigos reais que eles enfrentavam, os oceanos, né? O desconhecido, as chuvas, a mudança de temperatura, de clima, tudo isso eles enfrentavam, né? Agora vamos falar sobre as viagens. Vamos às viagens. Viagens espanholas, feitas pelos espanhóis. Em 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo. Já ouviram falar de Cristóvão Colombo? Ele foi um navegador e sua tripulação, a serviço da Espanha, iniciaram uma viagem. Eles partiram em busca de uma nova rota para as Índias. Lembra que a Protacila falou? Né? Que eles aquelas rotas estavam fechadas, então eles queriam chegar até as Índias. E aí, Cristóvão Colombo se lançou ao mar para descobrir essa nova rota. A viagem ela foi difícil,
em meio a terríveis tempestades. Olha os perigos reais aí. Os marinheiros já estavam ficando impacientes e desanimados quando finalmente avistaram terra. Desembarcaram em uma pequena ilha batizada de São Salvador e chamada pelos nativos de Guaiani. Eles não sabiam, mas tinham chegado à América. Era a América. No início, 1493, Colombo e os homens que o acompanhavam voltaram para a Espanha, né? Animados, os reis espanhóis patrocinaram mais 3 expedições, olha, de Colombo ao lugar que eles acreditavam ser o Oriente. Colombo, ele morreu lá pelo ano de 1506, mas ele descobriu muita coisa, né? Agora vamos falar sobre as viagens portuguesas. Falamos sobre as espanholas com Colombo, não é isso que descobriu as Américas, agora os portugueses. A primeira viagem dos portugueses ao Oriente foi comandada, sabe por quem? Vasco da Gama, em 1498, contornando o continente africano, e ele chegou a Calicut, na região da atual Índia. Calicut, que fica na Índia. Entusiasmado, o rei mandou organizar uma nova expedição para as Índias. E no dia 9 de março de 1500, a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa. Naquela época, no entanto, era forte suspeita da existência de terras ao sul. Eles imaginavam que tinham terras aqui pelo lado de cá. Inicialmente, a tripulação avistou uma elevação, que foi chamada de Monte Pascoal, terra à vista. Logo que apontaram, os navegadores pensaram que aquela terra fosse apenas uma ilhinha e chamaram ela de Ilha de Vera Cruz. Com o tempo e com as expedições e com as descobertas, eles viram que não era uma ilha não, que era uma terra. E aí ela passou a ser chamada, o Brasil passou a ser chamado de Terra de Santa Cruz. Quanta coisa interessante, meu Deus! Tá vendo só? E aí vamos para a página 29 na atividade. Tem uma atividadezinha aí, tem um texto. Vamos ler esse texto agora para você. Antes de os portugueses chegarem, cada lugar de nossa terra tinha um nome. Os rios já tinham nome, as lagoas já tinham nome. Mas logo os portugueses trocaram os nomes de tudo. O lugar onde eles encostaram as caravelas, eles chamaram de Porto Seguro. O primeiro morro que eles enxergaram, eles chamaram de Monte Pascoal. Os tupiniquins já tinham dado nome para esses lugares. Os portugueses mudaram tudo. Esse texto aí é de Eunice Dias, fala, né, da mudança. Os portugueses chegaram, os indígenas já tinham dado nome para tudo, mas eles mudaram. E aí é na letra A. De acordo com o texto, antes de os portugueses chegarem ao Brasil, qual povo indígena já tinha dado nome às terras, aos rios e às lagoas? Acabei de falar. Letra B. Qual foi o nome dado pelos portugueses ao lugar onde eles encostaram as caravelas? Aquele lugar já tinha um nome, mas eles deram outro nome. Que nome foi esse? E o primeiro monte que avistaram? E a letra C é de marcar. Vocês vão marcar um X na principal ideia do texto. Leiam aí todas as informações que a Tarsila trabalhou com o texto e vocês vão saber qual é a frase que dá a ideia central do texto. E nosso vídeo termina por aqui, que eu quero que vocês coloquem aí as informações de vocês nos comentários, registrem as atividades na folha, né? Tem 2 atividades na folha avulso, não é isso? Na folha de ofício ou numa outra folha, certo? Sobre as especiarias e sobre as impressões de vocês, certo? Qualquer coisa, coloca aí nos comentários as dúvidas de vocês, se vocês tiverem. E a Protacília está à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, ok? Um grande beijo, um cheiro, um queijo e até o nosso próximo vídeo, as nossas próximas descobertas. Lembrando que tem vídeo complementar para ajudar, hein? E vamos terminando ao som de... Mas